Vamos lá. Deixa eu ver. É, em primeiro, a segunda vela do movimento, como já falamos, ela é responsável pela uma área de reversão do preço. A segunda vela do movimento é a nova posição e é responsável pela reversão do preço e projeção de preço também, certo? E projeção de preço também. O que que acontece? Um exemplo. Quando esse segundo posicionamento, que aqui está com gap aqui, né? Mas quando esse segundo posicionamento é rompido, certo? A segunda vela do movimento, ela é rompida, o preço te dá informação, certo? Que ele quer continuar para trabalhar as demandas abaixo. Quando a segunda vela do movimento, ela é rompida. Por quê? Ela é uma área de reversão, reversão do preço. Quando o preço ele se mantém aqui acima, ele tende a reverter para buscar essas demandas em cima, certo? E quando é, ele se mantém abaixo, ele tende a continuar para trabalhar as demandas abaixo, nesse caso, ou até continuar com o movimento para trabalhar demandas mais abaixo do que as próximas, entendeu? Geralmente ele reverte para vir buscar essas demandas aqui, certo? Se caso ele romper essa área, ele tende a continuar para trabalhar mais demandas atrás aqui do preço, demandas de venda. Um exemplo, houve o rompimento em divisão, certo? É de preferência que ele rompe o pavio, certo? Que ele rompe corpo, a oferta e o pavio. Aí, quando o comprador volta, ele se mantendo abaixo dessa divisão, após o rompimento, o preço ele reverte para vir buscar essas demandas aqui mais próxima do preço, certo? Ele tende a se Pronto, projetar. Yuri, você pegou como referência essa verde aí, foi essa verde com pavio grande, com esse arremate grande aí? Essa divisão, exatamente, essa divisão aqui. Certo, certo. Aí quem rompeu aí, no caso, foi essa terceira vermelha. Isso. Teve essa venda, que ela rompeu essa Uhum, área, porém ela não rompeu o pavio, certo? Aí ela já passou aqui uhum, para baixo, porém não rompeu o pavio. Aí quando a compra volta, ela tem a opção de continuar. Nesse caso, ela reverteu, né? Nesse cenário, ela reverteu certo. para vir buscar as demandas abaixo. Então gerou uma projeção aqui, certo? Você tem a confirmação após o preço voltar ficando abaixo. Como ela não rompeu 100% o pavio, nesse caso, nesse cenário aqui, gerou indecisão por estar dentro dos compradores ainda. Quer ver? Eu vou tentar pegar um cenário mais claro aqui. Deixa eu ver. Um cenário mais claro de entender. Rompeu a compra, quando a compra volta, ela já ultrapassa novamente. Não chegou a ficar aqui abaixo dessa área, mas se ele ficasse aqui, o preço cairia novamente, certo? Aqui, ó. Segunda vela do movimento. O vendedor aparentemente rompeu aqui, né? Tem alguns gaps aqui. Aí sobe o comprador. Beleza. É, aí novamente aqui, ó. Aqui tá com gap. Tá bagunçado esse preço, ó. Gap aqui, gap. Deixa eu ver se eu pego um preço aqui melhor. Não esteja com tantos gaps aqui. Olha isso. Pior. Esse é o que tava agora, né? Euro SD. Euro SD. JPY, Euro GBP. Euro GBP.
segunda vela do movimento, área de reversão. Quando o preço ele rompe essa área aqui, ele tende a continuar para trabalhar as demandas mais próximas, certo? É, Aí sua confirmação está na volta do preço. Se o comprador voltar aqui nessa área e ficar aqui, você vai pegar a sua entrada, projetando o preço aonde ele tem que trabalhar. No caso, seria aqui que, nesse caso, Depois do rompimento. depois do rompimento, exatamente. Rompeu, você espera o É, comprador voltar, certo? Quando ele rompe essa área, a tendência é ele vir trabalhar essas demandas. Porém, no preço nós temos várias defesas e a compra pode responder, ou até chegar aqui mesmo e é. voltar. Então, você espera a confirmação que ele não vai voltar aqui para cima dessa região, por quê? Em primeiro, aqui você tem o quê? Uma confirmação de compra, uma continuação de preço. Então, se a compra se E uma, conecta e uma aqui, divisão de preço também, né? isso. Se a compra ela se conecta com o seu preço, que você tem uma nova alta ou uma nova baixa, é uma continuação. Então, aqui teve o primeiro risco de compra e essa área aqui, ó, foi uma continuação. É por isso que quando ele fica aqui, ele tende a se projetar, a continuar com o preço para cima. E se caso ele romper ficando abaixo, ele tende a se projetar abaixo. Por quê? A venda já rompeu seu posicionamento que tem uma continuação no preço. O preço ele tende a reverter do segundo posicionamento, não do último, como muitos pensam. Não é do último posicionamento, é do segundo, porque é que ele te confirma a continuação. Então, se a venda romper, ele já tem a informação que ela quer segurar o mercado abaixo, que ela quer dar continuação com o preço. Então, rompeu, você só espera ele te confirmar. A confirmação está aqui, ó. Comprador voltando e não conseguindo conectar com seu posicionamento, com sua segunda vela do movimento, com sua nova No alta. caso, é desconectar com o corpo, né? Um Com o pavio pode corpo. passar. Pode, o pavio pode passar. Se conectar com o corpo. Não se conectou com o corpo do segundo posicionamento, esse preço ele cai para vir buscar essas demandas, que no caso aqui estaria fechada. Entendeu? Agora, É, um exemplo. Se esse preço já descer aqui de vez, e já vinha, um exemplo, ele desce aqui e fecha aqui. Não, e já veio trabalhar, não tenho que trabalhar, e aí a compra volta. Ah, retraiu. Fica um pouco mais arriscado. Por quê? Como estamos falando de projeção, o preço se projetar para buscar as demandas, ele já se projetou. Ele já veio aqui e se recusou a trabalhar. Após se recusar a trabalhar, a compra sobe. Entendeu? Possa ser que dê hum, sua venda, fica na opção também. A venda pode responder por ele não ter conectado com esse preço. Só que fica um pouco mais arriscado, porque, falando de projeção, a venda já se projetou e se recusou a trabalhar essas demandas. Entendeu? Então, um entendi, exemplo. entendi. Tem vezes que você tem um lote, vamos supor, velas maiores, né? Um exemplo que você tem velas maiores aqui, ó. Tem lotes que você tem umas velas maiores, um exemplo assim, ó. E você tem um bom espaço, daqui, vamos supor, rompeu, ele chega aqui e aí ficou aqui. Aí você tem um bom espaço para empurrar o preço para chegar lá para trabalhar as demandas. 1, 2 minutos você pegando para ele chegar lá, ó. Porque após ele ficar aqui embaixo, ele te confirma que ele não vai Tô voltar para entendendo. cima agora e que ele vai se projetar para cá, ó. Que a venda desce aqui justamente para isso. E aí a tendência é ele continuar com esse preço para trabalhar as demandas. Para trabalhar essas demandas aí mais próximas, entendeu? Ele pode até romper e continuar, porque sempre ele faz isso, na maioria das vezes, quando ele rompe esse posicionamento aqui, ele tende a continuar com o preço para baixo. Como aqui, ó, um exemplo. Eu tive meu segundo posicionamento de compra. A venda já rompeu, certo? Tem um gap aqui jogando essa venda lá para cima. Essa venda ela devia estar aqui. Aí você puxa essa compra para baixo aqui também, ela pode estar aqui embaixo, não está aqui em cima como ele está nessa área, certo? Então, com esses gap aqui atrapalha, aí parece que a compra voltou, mas mesmo assim ela fechou aqui. Aí reverte, passou para baixo de novo, aí a compra fica aqui, abaixo. Aí o preço ele reverte para quê? Ele se projeta para trabalhar essas demandas aqui, ó, dentro desse lote que acabou de ser rompido. Qual é a demanda que tem aqui atrás que não foi trabalhada ainda? Essa aqui, ó. Aí o preço, o que é que acontece? Ele, ao se recusar aqui, já mostrou que não vai dar continuação, não se conectou com o seu preço, que tem continuação, ele vai descer para trabalhar essas demandas aqui. É o que eu falo sobre a distância. Daqui para cá, você tem uma distância muito boa. Você pega para 2 minutos,
provavelmente ele vem aqui, ó, cabe duas velas aí, ou mais, como aqui coube três. Então você tem uma projeção muito boa após a confirmação. Agora eu tenho um espaço muito curto, pega para 1 minuto, pega para a próxima. Entendeu? Tem um espaço pequeno ali, cabe uma Entendendo? vela. Aí você pega para a próxima. Aqui, ó, Tô confirmou, entendendo. você empurra o preço aqui, No ó. caso, no caso, quem confirmou aí foi essa vela verde, Quem confirmou foi essa aqui, ficando aqui, ó, embaixo. Após o essa verde rompimento de aí. oferta e de pavio e de demanda. Entendendo? Tô Aqui é a sua entendendo. confirmação. Aí após aqui, você sabe que ele vai vir aqui, ó, certo? Uhum. Mesma coisa com os vendedores. É, deixa eu pegar aqui. Mesma coisa com os vendedores. Deixa eu, não houve o rompimento aqui, então ele se projeta para cá. Segunda vela do movimento. Aqui entra ainda, depois que a compra responde. Deixa eu pegar a segunda vela do movimento. Para se ele fica aqui, ele poderia voltar novamente, como ele, né? Aqui não é informação, certo? A informação é quando o preço chega, igual chegou, tá? A gente chega aqui, e aí ele reverteu, subiu novamente. Então a informação é quando o preço chega. Se ele chega aqui e retrai, aí eu teria informação que o preço É, provavelmente mas, iria reverter. ô, ô Yuri, Opa, nessa reversão aí de baixa que você marcou aí, nessas duas velas em que tem um pavio grande, aham, mais para sua esquerda, mais para sua esquerda. aham, Aí, aí pronto, aí reverteu o mercado essa segunda vela aí, né? isso. Aí aí vem a primeira vela lá que rompeu, aquela verde que está de lado da vermelha, ela rompeu. Aí quem me confirma é essa próxima verde, né? Que ele vai trabalhar. Essa, Essa aí tá a minha confirmação, né? após o rompimento, essa aqui, ela, na verdade, quem sai de dentro totalmente é ela, né? Ela que é a do rompimento, por causa Sim, desse é verdade, o pavio. pavio é. É, então ela Tô que entendendo. rompe, ela que saiu daqui de Então, dentro. a confirmação é a outra ainda. Você falar confirmação, hein? É a confirmação que ela saiu de dentro É, dessa marcação da segunda vela. após o rompimento, ó, rompeu, pronto. Essa já é a sua vela da confirmação. Certo, Ela já rompeu, certo. então, entendeu? Aí na volta, Tô o vendedor entendendo. ficando aqui nessa divisão, o preço ele tende a Hum, reverter, entendeu? tô entendendo. Na No volta caso fica. aí dá para pegar para 3 minutos aí, sossegado, né? De compra. Ó, um exemplo. É, ele rompe, aí se a venda volta e fica aqui, aí sim, você empurrar essa compra lá para cima, aqui, ó. Hum, Na volta, a venda ficando aqui em cima. A compra passou, já rompeu a divisão, já rompeu a uhum, sua nova baixa, que aqui é o segundo posicionamento, é uma nova baixa, que nesse caso ele ainda continuou hum, dentro do pavio, mas um exemplo que ele rompeu essa divisão. Aí volta os hum, vendedores e fica acima. Vai fazer isso aqui, ó, e vai voltar. Aí você não tem o quê? Você não tem uma nova baixa. Ele não se conectou com o seu preço que dá continuação. Então o preço ele está o tempo todo é, buscando demandas a serem trabalhadas, que estão em pendência. Se ele se recusa a trabalhar as demandas de venda, ele vai ter que trabalhar as demandas de compra. Qual é que você tem mais próxima do preço? Você tem essa área aqui de liquidez, área de demandas. Então, o preço ele vai lá. Aí hum. a venda ficou aqui, confirmando, você empurra ele para lá. Você sabe que tem essas demandas aqui a ser trabalhadas. Tô Aí entendendo. rompeu, provavelmente ele foi buscar outras. Aí por isso que ele continuou, Tô entendendo. entendeu? Então, fica de olho nos pavios, porque é aí que o preço ele está indo. Os pavios é o norte, certo? É o norte do gráfico. Hum, Para onde hum. é que esse preço tende a ir, para onde esse preço está indo. São os pavios, são, entendeu? O norte do gráfico aí. Só você observar essa questão. É, então, segundo a vela do movimento, ela é responsável pela projeção do preço. Igual aqui, ó, houve o rompimento, porém você espera a confirmação. É o vendedor voltar aqui nessa área, retrair, você empurra o preço para cima para buscar as demandas mais próximas, certo? Nesse caso, o vendedor não chegou a voltar aqui nessa área, mas aqui, ó, venda aqui, né? Você tem venda aqui nessa área. Houve o rompimento, aí o vendedor volta, não chegou totalmente, mas reverteu. Mas quando ele volta aqui, ó, o comprador já jogou o preço para cima daqui.
No caso, ele tem que tocar na região, tem que Ele tocar tem que na chegar linha, na né? No caso, região. Exato. entendendo. Ele chegando na região, você tem a confirmação. Mas ele tem que chegar Uhum, na região, totalmente. E te dar essa informação, certo? Aí você tem um entendendo. entendimento que esse PC ele tende a continuar ali naquela área para buscar as demandas mais próximas, e muitas das vezes ele rompe e dá continuação para buscar demandas, né, mais para frente, beleza? Uhum. Essa é uma das projeções do preço. Ó, novamente, lá naquela área, você vê que essa não chegou, mesmo se reverteu. Agora, essa chegou, tá vendo? Lá, ela chega mesmo e fica lá na divisão. Aí o preço ele se projeta para onde? Vou buscar demandando em Porque cima. após o rompimento, aqui, a projeção foi daqui a aqui, ó. Então, o preço ele Uhum, se recusa aqui e ele sobe lá de novo. entendendo. Tá vendo? Aí ele se projeta para lá de novo. Aqui você tem compra, você tem demandas de compra a ser trabalhadas, só que a compra ela fecha o preço, né? Se recusa, desce os Uhum. vendedores, certo? Aí nessa área. É a No área caso, de ele foi reversão, sim, essa vela vermelha aí com esse pavio grande é um arremate, né? arremate vendedor, exatamente. Defesa É, de venda. é. E aqui é a segunda, né? A área de reversão, nova posição. E Uhum, aí o preço ele reverteu porque o comprador se recusou a trabalhar essas demandas. Ele se projeta após se recusar aqui, lá, mas ele se recusou a trabalhar as demandas, certo? Nesse cenário entendendo. aqui, ó, é porque está com gap. O gap é manipulação. Mas com esse toque aqui em simetria, ele teria que descer aqui uma venda, certo? Porque ele se recusa a Uhum, trabalhar as demandas, não tem demanda além daqui. Então, aqui desceria uma venda, certo? Só que aqui eu tenho vários gaps aqui que podem atrapalhar a análise. Que tem, né, esse gap, tá bem tô vendo bagunçado, aí, tá bem tem bagunçado. vários gap aí. Isso, quando o preço chega lá e tem esse toque, aí ele não poderia passar dessa região, dessa marcação aqui, não. Porque ele sobe já para buscar essas demandas. Se ele se recusa, é igual eu falei, se ele não vai trabalhar a compra, ele volta para trabalhar a venda. Tem demandas em aberto? Tenho, então joga o preço para ele trabalhar aquelas demandas após o preço se recusar aqui, certo? E a área aqui é a área de reversão, a segunda vela do movimento. Compra chega, Uhum, aqui é arremate vendedor, compra sobe, se limita, e aí você empurra a venda para vir buscar aqui, já que ele não buscou aqui essa região. Você vai ter projeção de preço também no último posicionamento, seja de compra ou seja de venda, seja qual for. A do lote, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, contanto que ela seja a última do preço. Um exemplo, vou pegar esse lote aqui, ó. E você vai, é a mesma informação. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho um lote de venda e aqui eu tenho o meu último posicionamento. Você sempre marca igual aqui, ó, você pode marcar a oferta e pode marcar o pavio. Se o preço ficar abaixo desse pavio aqui, você tem uma confirmação maior ainda. Só dele ficar aqui, ó, abaixo já é uma confirmação. Se ele ficar aqui abaixo, é uma confirmação maior ainda. Então, um exemplo, você vai marcar a divisão. Esse é meu último posicionamento. Esse é o terceiro, no caso. Pode ser o quarto, o quinto, o sexto, contanto que ele seja o último posicionamento. Você vai marcar, é. você pode marcar a divisão e você pode marcar a área de pavio. Após o rompimento, é a mesma informação. Se o vendedor voltar nessa área e retrair, se recusar, esse preço ele vai subir para trabalhar as demandas mais próximas. Sempre o preço vai atrás das demandas, sempre vai. Então, se sobe um comprador e rompe essa área, e o vendedor volta e se recusa, por quê? Tanto o segundo posicionamento quanto o último são posicionamentos de nova baixa, nova alta, que, resumindo, posicionamentos de força, porque se o posicionamento ele é uma nova alta, ele ele confirmou que quer continuar com o preço. Assim como a segunda vela confirma que quer jogar o mercado para baixo, a última também, porque ela rompe o primeiro registro. Então, ele Uhum, ficando aqui acima do seu último posicionamento, que você tem um nível de venda. O comprador já eliminou um posicionamento vendedor e quer jogar o mercado para cima. Sua confirmação está quando a venda fica nessa área. Você analisa a distância que tem ali, após a confirmação que o preço ele pode ir lá buscar aquelas demandas. Então, eu falei que é questão de espaço. Tem um bom espaço? Cabe duas, três velas? Ah, não, o espaço daqui para lá é muito curto. Pega para a próxima vela. Após a confirmação do uhum, vendedor aqui, ó, nessa região, certo? Último posicionamento. Seja
qual vela for, quarta, quinta, sexta. Um exemplo, aqui, ó, eu tenho esse lote de compra, aqui ele rompeu, mas o gap acho que jogou um pouco para baixo aqui, tá? Mas ele já rompeu essa divisão. Mas vamos supor que ele fique aqui abaixo. Aí o preço ele tende o quê? A reverter, porque é seu último posicionamento. Seja aqui ou seja aqui, ó. Já rompeu. A compra não chegou totalmente aqui, ó. Só que ele reverte. Você vê que quando ele chega aqui, ó, os vendedores agindo, jogando o preço para baixo. Aí sobe uma comprinha aqui, tá bem bagunçada essa área, desce o vendedor novamente, certo? É, aí, ó, se ele fica aqui abaixo dessa divisão, você tinha uma confirmação maior ainda, que é o seu último posicionamento de venda, de compra. E já foi rompido já. Então, se esse comprador ele fica aqui abaixo, você tinha uma confirmação maior ainda. É porque deu um gap ali, né? Jogou para baixo de novo, mas ele já tinha rompido essa área, certo? Então, é a área de projeção de preço também, o último posicionamento. É igual esse aqui, ó, último posicionamento vendedor. Você vai marcar o pavio, você pode marcar o pavio e você pode marcar a divisão. Sempre antes, eu prefiro marcar antes do gap, que no caso seria aqui. Então, vendedor se recusar nessa área, o preço ele se projeta para onde? Para a área mais próxima, que seria essa. Você tem essas demandas de compra, você tem essas demandas de compra, tudo em aberto para o preço trabalhar. São pendências, entendeu? Então, ele vai lá trabalhar naquela área, certo? É como se, olha, ó, é como se ele fosse esse movimento aqui que ele estivesse fazendo, ó. Lá na primeira vez que ele foi. Como é que ele já rompeu, né? É porque tá bagunçado. Mas vamos supor que essa compra que sobe aqui fica dessa maneira aqui, ó. Aí o próximo posicionamento, ele tende a descer, certo? Hum, Aqui tá bem bagunçado, cheio de gap, tá puxando o preço para cima, para baixo e tal. É, mas aqui a venda já respondeu, tá fechada também, certo? E ela ficou aqui, ó, na área de reversão também. Esse preço já conectou aqui, então ele desce o vendedor para continuar, mas ele fecha o seu preço. Tá em cima dessa região, ó, segunda vela do movimento. Aqui ele se projeta hum, também, ele pode vir buscar essas demandas. Área de projeção aqui também, de preço que eu estava te falando, a segunda vela do movimento. E a última, certo. seja de compra ou seja de venda. Um exemplo, essa venda rompeu aqui. Não totalmente, né? Ainda mais que o gap ajudou ainda e jogou lá em cima. Ela ficou aqui dentro ainda, ó. Mas vamos supor que ela rompe completamente. O comprador sobe aqui, se recusa com as demandas mais próximas, que seria essa. Você tem um espaço Hum, bom? Você tem um espaço muito bom. certo. Daqui para cá, você tem um espaço muito bom de demandas, certo? Para ser trabalhadas. Então, se ele fica aqui, ele já te demonstra isso aí, a recusa do preço em continuar com o posicionamento, certo? E aí o mercado ele cai para vir buscar as demandas mais próximas, como eu falei. Se ele não vai buscar lá, ele vai voltar para buscar aqui. Então, gera essa projeção de preço aí, ó, quando ele se conectou lá, aí ele foi buscar as demandas naquela região. Se conectou, foi buscar as demandas. Sempre observando as demandas que tem que ser trabalhadas nessa região aqui, ó. Você vai observar a segunda vela, e isso acontece demais. Isso acontece praticamente o tempo todo no gráfico, certo? Praticamente o tempo todo no gráfico. Segundos posicionamentos, última vela do lote, isso acontece bastante, bastante, bastante. Só você prestar atenção nas demandas que tem que ser trabalhadas. Se você tem demandas a ser trabalhada, como é que o preço está, se está em aberto, se está fechado. É igual eu falo, são confluências, não são gatilhos em si, são confluências, mas que por si só já são muito assertivas. Mas é bom você confluenciar e entender o cenário em si, né? Você teve um rompimento, a venda ficou aqui em cima, você vê que o preço sobe. Você teve um rompimento desse lote de compra aqui, ó. A compra ficou aqui embaixo, tá com um gap ali, mas a compra ficou aqui embaixo, o preço desce, entendeu? Aí a venda ficou, não, aquela conectou com o pavio, deixa eu ver. Conectou com o pavio, mas ela não chegou aqui ainda. Mas o gap jogou aqui, ó. Aí subiu uma compra, como se a venda tivesse parado aqui, ó. Aí sobe uma compra. Hum, Aí a compra fica aqui embaixo. O preço ele vai vir aonde? Ele vai vir aqui, ó. Que é a demanda mais próxima. Ele pode romper e continuar? Pode. Só que ele, primeiramente, ele vem aqui buscar essas demandas. Aí aqui ele te informa se ele vai continuar ou não. Nesse caso, ele continuou. Entendeu? Então, segundo posicionamento e último posicionamento são áreas de reversões do preço. Que você tem, ó, uma segunda vela do movimento, já houve o rompimento, o preço passou para cima e não voltou. Mas quando ele volta, sobe novamente.
entendeu? Porque ele não se conectou com esse posicionamento. Então, é o que eu falo, é muito assertivo essa questão. Agora, é bom você juntar confluências. Eles em si só já é bastante assertivo. Você observa no último posicionamento do lote, após o rompimento, e você observa na segunda vela do movimento também, após o rompimento, certo? Aqui no segundo posicionamento, não houve rompimento, por isso ele se manteve aqui em cima e foi buscar as demandas lá. Ele tem uma boa projeção aqui, então ele volta lá e vai buscar as demandas, certo? Aí você vai observar esses dois posicionamentos, faz suas marcações e observa como o preço ele tende a trabalhar nessas áreas. Olha, ó, e tinha que descer uma, deixa eu ver, retração, já ficou abaixo, mas o vendedor, aí fica uma indecisão, ó. Se eu fosse fazer uma operação, eu pegaria uma retração ali em cima, porque fica uma indecisão. Vou te dizer o porquê dessa indecisão. É o que eu digo de cenário. É, aqui eu tenho o quê? Uma área de reversão também, não é? Uhum. E aqui é o quê? Uma área de reversão também, não é? Isso. Que é a Então, última do. do lote, exatamente. Uma próxima da outra. Foi igual eu falei. Se eu pegasse, eu pegaria uma retração aqui em cima, porque a compra ficou aqui embaixo do último posicionamento. Porém, a venda já ficou aqui em cima. Então, quando ela fica aqui em cima e reverte, ela vai buscar aquelas demandas. Então, ficou um pouco de indecisão. Ainda eu faria uma venda aqui em cima, porque a compra já respondeu, ficando aqui abaixo dessa área, ó, certo? Tô Porém, entendendo. ele vai se projetar para buscar as demandas, entendeu? Então, aqui também é a área de projeção. Então ficou o preço meio que um pouquinho preso aqui dentro, é tanto que você vê que, ó, pavio para os dois lados, bastante pavio para os dois lados, É. tá vendo? Porque No lá é caso, vai área se lateralizar um tempo aí. de... Isso, ele pôde se lateralizar, exatamente, porque lá é área de lá é área de projeção, aqui também é área de projeção. E aí a venda ficou aqui e sobe a compra para se projetar para trabalhar essas demandas. Porém, ficou abaixo Uhum. também de uma área de projeção e volta. Aí você vê que fica esses paviozão aqui, ó, Tô justamente por causa entendendo. dessa indecisão de projeção aqui. Tá um próximo do outro aqui, ó, entendeu? Tô Aí entendendo. são cenários que eu falei. Aqui eu faria, eu ia mais para venda, porque é uma venda muito forte descendo aqui, e a compra já tinha me respondido, né? Então ela já chegou lá também na área. Se não tivesse chegado, talvez na próxima eu continuaria, mas como ela já chegou naquela área, ó, e me deu a resposta, aí venderia aqui em cima, ó, seria mais seguro. Uhum. Mas eu sabia que ela teria uma força para se projetar para cá, porque a venda ficou aqui. Oi, após o rompimento, a compra ficando aqui, a próxima desce. Ela pode querer descer aqui, certo? De continuação, mas fica um pouco arriscado nessa região. Até porque eu nem sei aonde está esse posicionamento aqui, tá cheio de gap. Não sei se ela Uhum. bateu em um posicionamento desse aqui ou não. Se for marcar aqui, ela não chegou ainda. Mas a compra ficando aqui abaixo, a próxima ela desce. Porque a venda não chegou aqui ainda, aparentemente. Não chegou. Então, se a compra se recusa, ela vem aqui buscar essas demandas. Porque eu tenho demanda para ser trabalhada aqui, ó, e está em aberto. Então, a compra ficando aqui, eu tenho informação para a venda, empurrando esse preço para vir buscar essas demandas aqui embaixo. É a segunda vela do posicionamento. Rompeu completamente, certo? Aí, ó. Se ela sobe lá, ficando abaixo, a próxima é venda. Observar esse preço. Aí ela desceu. Aí já é outra informação. Ela pode continuar, né? Querer continuar ou subir. Mas se fosse uma compra aí, ó, eu faria uma venda nessa área ali. Podia pegar de abertura uma venda aqui, ó, se fosse uma compra. Aí eu pegaria uma venda, empurrando o preço para vir buscar essas demandas aqui embaixo, certo? Aí você vai fazer essa análise, último posicionamento, seja qual for a vela, não tem problema. Agora, a outra tem que ser a segunda vela do movimento sempre. Segunda vela do movimento. Você vai observar esse preço. Ficou abaixo, você teve a confirmação, a tendência é o preço ele reverter após a confirmação da área, ficando abaixo ou Uhum. acima daquela região. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa questão? Não, não, tranquilo. Só Certo. que nesse finalzinho aí você disse que se a venda ficar abaixo da marcação, então no caso seria uma vela verde, você tinha que ficar abaixo dessa marcação para poder pegar Baixo, uma venda. a compra ficando aqui. A venda não. Certo, A venda não. entendendo. Aqui é indecisão, que é dupla posição e
que é dupla posição, indecisão, está na área compradora ainda. Aqui a compra Hum, responde, certo? Mas a informação correta é a compra aqui abaixo. Aí sim. Aí você pode fazer uma venda. entendendo. Aqui não, aqui ela já respondeu. Então aí você esperaria a próxima. No caso, essa verde aí eu tinha entrado, no caso, dado um put mesmo. Nessa aqui, Não, nessa outra, a última verde que tinha aí, era um put dessa, mesmo. dessa aqui. É, Você tem duas confluências. Você não tem nova alta e está aqui embaixo ainda dessa área, dessa região. Duas confluências para venda aqui nessa região, dessa área. certo. Ó, aqui teria que subir uma compra. Já teve um rompimento. Tá bem bagunçado aqui essa área. Mas aqui subiria uma compra sim. Tá cheio de gap aqui. Mas aqui poderia Hum, subir uma compra porque ela ficou nesse posicionamento aqui, ó. E a compra já rompeu essa área todinha. Então, ela não poderia descer, né, toda assim. Eu sei que não vai respeitar aqui, principalmente por causa do gap, mas nessa região, hum, ó, você teve um posicionamento aqui de nova baixa, e aí já passou hum, para cima, a venda voltou e retraiu, ficando com a oferta aqui. Se ela entra mais com a oferta aqui, esse preço poderia sim continuar, certo? Tá dentro dessa, como eles estão dentro ainda dos compradores aqui, ó, não permite esse preço descer como ele desceu. Aqui entendendo. tá bem bagunçado aqui, cheio de gap. Tá vendo? O gap jogou embaixo aqui, ó. Hum, Então tá bem hum, bagunçado essa região. Mas essa informação aqui tá bem clara. A venda ficando aqui, ó, nessa região. hum, Após o rompimento, porque ele rompeu por completo aqui. Aqui é uma dupla posição. Então rompeu, nova posição. Domina essa área. E aí essa região aqui, e ainda com essa região aqui, ó, eu não tenho nova baixa, só desse jeito aqui mesmo para ir contra a análise. entendendo. Certo? Porque ele já rompeu, conectou, deixa eu ver. Olha, é igual eu falo, ó, a venda desceu e já veio buscar as demandas, só que ela não continuou. Então a compra ficando aqui, ainda fica opção para os dois lados, porque a venda já desceu onde ela deveria descer, aonde ela deveria se Hum, projetar. Aí a compra ficando aqui abaixo, já não te dá aquela informação de que porque quando a compra fica aqui abaixo, sem o preço chegar ainda, aí ela te informa a projeção. Agora, quando ela já se projetou para buscar as demandas e não continuou, aí após a reversão, fica a opção para os dois lados. Ó, ele ficou aqui abaixo, mas fica uma opção para os dois lados. Olha, ficou a opção para subir, quanto a opção também para descer, porque a venda já chegou aqui entendendo. nessa região. Então, gera uma indecisão aqui nessa área, pode subir um comprador, mesmo ele ficando aqui. Porque como a gente estamos falando de projeção, ele já se projetou na região que ele deveria se projetar, é porque está muito próximo, entendeu? Essa questão de Certo. área de projeção, ela está muito próximo da demanda a ser trabalhada. Então, mesmo a compra ficando aqui nessa região, pode sim subir um comprador, porque a venda já se projetou aqui e não continuou. Agora, Hum, quando ele tem um espaço igual aqui, ó, rompeu, ele não chegou lá ainda. Então, se a compra se recusar a voltar, ele vai vir aqui, ó. Então, se sobe uma compra ficando aqui, ele cai aqui para vir buscar essas demandas. Aí sim. Agora aqui está muito entendendo. próximo. E aqui está muito próximo e a venda ela já desceu aqui. E não me É, engano. e olha o gap aí, olha o gap antes dessa velona É, grande. tem um gapzão isso. Aí você não sabe se essa venda tá aqui mesmo, se ela tá mais em cima. Aí fica Sim, essa, sim, essa indecisão aqui. Não só esse, como tem vários outros aqui atrás que tira todos os outros posicionamentos corretos da, da lógica. Deixa eu ver. Tá tudo assim agora. Um pior que o outro aqui. Aí qualquer dúvida você pode me chamar aí, que eu vou estar te respondendo a pronto. qualquer momento aí. Beleza, Você tá conseguindo entender beleza. mesmo, estudar direitinho? Você tá pegando? Tá com Tô, tô aqui, dificuldade? eu tô até, tô anotando tudo, tô com o caderno aqui cheio de informação já. Aí eu fico lendo e relendo e operando, entendeu? Aí Pronto. assim, eu abro o gráfico e dou uma olhada no que é que tá acontecendo, o que é que tá respeitando mais, aí eu opero aquilo ali, entendeu? Isso, correto. Você vai entrar no gráfico e vai entender. É, É porque, tipo assim, é o que eu falo. Não é, ele respeita. Nova alta sempre vai ser uma nova alta, não tem jeito. Nova baixa sempre é hum, uma nova baixa. Nova posição, divisão, todos os conceitos, ele não deixa de funcionar em momento algum. Porém, o hum, que muda é o cenário. É o que eu digo. isso, É o cenário. É igual eu te falo, igual eu te expliquei nesse momento aqui, ó. Daí eu falo para você, ó, Elvis, segundo posicionamento aqui, ó,
A compra ficou aqui abaixo, você pode vender. Só que aqui está propício, porque o preço não chegou aqui ainda. Chegou? Sim. Não chegou. Então ele não se projetou. Se a compra ficar aqui, ele vai se projetar. Aí você vai lá e pega, pô, deu bom. Aí amanhã o cenário tá desse jeito aqui, ó, Elcio. O cenário tá bem desse jeito aqui. Aí Hum. a venda já desceu, já rompeu aqui, já se não tem o porquê ela se projetar aqui, que ela já se projetou. Ela já veio buscar as demandas e se recusou. Aí a compra fica aqui, você vende, sobe uma compra. Aí você, ué, hoje não tá funcionando. Não, não é. Não é isso aí, é o cenário, entendeu? O cenário ele é muito importante. É por isso que eu dou um toque em cada aonde você tá podendo pegar, onde você não pode pegar alguns detalhes assim que vai fazer toda a diferença. São cenários, mas com o tempo você vai acostumar com essa questão. E é lógico, entendeu? É lógico. Se o preço ele tem que se projetar para baixo após a confirmação, mas ele já se projetou, então ele vai se projetar para onde? Muito pelo contrário, é que é uma informação que eu não tenho nova baixa. Então, como eu disse, pode descer uma venda? Pode sim, mas fica opção para os dois lados. Pode subir uma compra também, como subiu aí. Entendeu? Então, não é É, que, não tá, não, é cenários. O cenário nunca vai estar igual, dificilmente esse cenário vai estar igual. Então, tem momentos que é propício, tem momentos que não, entendeu? Igual rompeu aqui entendeu? essa região, né? E aí a compra ficou aqui embaixo, você tem essas demandas, o preço ele se projetou. Tinha um espaço para ele se projetar, Entendendo? para ele continuar. Então, se estamos falando de projeção, você tem que observar se ele já se projetou e se tem demandas em aberto naquela área para ele se projetar, certo? Entendi. Aí qualquer dúvida, É, você pois está tomando. Oi? é isso que eu sempre observo. Quando eu abro o gráfico, eu não já chego operando. Eu vou olhar o que é que está respeitando, o que é que está Exatamente. acontecendo, se o cenário está propício para fazer tal análise e tal. Exatamente. Aí, pronto. Aí depois eu vejo quais eu chamo padrões, né? Quais os padrões que estão Aham. mais sendo respeitados. Aí eu opero eles. Isso. Acontecendo, eu tenho paciência aqui, eu vou operando eles. Exatamente. Porque, tipo assim, eu passo, nova posição, o cara pega o gráfico do jeito que tá aqui e já marca e acha que chegar ali tem que reverter, porque tem, ou que tem que continuar. Não, o cenário é diferente. O cenário ele sempre muda. Então, você se adaptando ao cenário, você não fica limitado nessa questão, não. Você vai saber operar, igual você falou, você vai entrar e vai saber analisar o que está acontecendo ali. Qual o cenário? Como é como é muita informação, como é muita coisa, É, aí bastante assim, às informação. vezes não dá tempo para você analisar assim dentro de 30 segundos, pegar tudo de uma Isso, vez, não tem como. exatamente, Aí eu, exatamente. aí eu divido. Eu vou olhar o que está acontecendo aqui. Rapaz, está respeitando, ou vamos dizer, hoje está respeitando muito projeção, rapaz. Quando chega nas regiões, está respeitando. Pronto, eu vou operar projeção. E Uhum. se tiver outro gatilho, outra situação também, eu opero. Mas tudo de uma vez só ainda não tenho esse domínio, sabe? Você vai Aí conseguir está pegar tudo. mais com tempo de prática ali, de tempo de tela, você vai conseguir É, identificar essas filler, né? O questões. filler da tela. Isso, que é exatamente. O filler gráfico, exatamente. É a mesma coisa que eu faço. Eu entro aqui e analiso como ele